Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia Chico Xavier, capítulo 111. Fortaleçamo-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamo-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente, na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Temos novamente como referência uma carta de Paulo aos Efésios. Novamente, porque Emmanuel, em Fonte Viva, já se reportou às cartas aos Efésios. Já fizemos também comentários sobre o início e a continuidade das atividades de Paulo em Éfeso e em outros capítulos de Fonte Viva. Por isso, só por uma pequena revisão e recordando, vamos a alguns dados extraídos do livro Paulo e Estevão e de Atos dos Apóstolos. A carta aos Efésios foi escrita depois de muitas viagens de Paulo, depois dele deixar Éfeso na Ásia Menor. Naquele tempo, longo percurso de Paulo, em que ele pretende ir a Roma. Despede-se de algumas comunidades a caminho de Jerusalém, onde Tiago o chama. Motivo do chamamento? A perseguição aos cristãos cresce. Muitos cristãos fogem, outros são presos e mortos de maneira violenta. E a Casa do Caminho, coordenada por Tiago, não tem mais como acolher tantos órfãos e desvalidos por falta de recursos. Tiago então pensa que Paulo poderia auxiliar, mas dá-se o inverso. Paulo é julgado pelo Sinédrio, condenado à lapidação pelos sacerdotes. É então que, em Paulo e Estevão, Emmanuel descreve que Paulo só lembra naquele instante da sentença que ele fora o mandante da lapidação de Estevão. E no mesmo Sinédrio, na mesma Jerusalém. E se conforma, e se porta de maneira digna. Também, no livro Paulo e Estevão, podemos acompanhar que a autoridade romana, chamada a se manifestar naquela condenação do Sinédrio, afinal a Palestina estava sob o domínio romano. A autoridade não vê culpa em Paulo de Tarso. E também porque era um cidadão romano, o conduziram pela madrugada para Cesareia Marítima,
com uma forte escolta de soldados. Por que de madrugada? Receio que os fariseus e que o sinédrio armasse uma cilada para executar Paulo em grande espetáculo público em Jerusalém. Afinal, Paulo era o traidor das crenças judaicas. Temerosos de uma turbulência política, os romanos, temerosos, Paulo então é levado por eles a Cesareia, mas como um grande inimigo do Sinédrio. Apesar dos questionamentos dos fariseus às autoridades romanas, que queriam Paulo de volta a Jerusalém, os romanos pretendem atender o apelo de Paulo a César, aquele famoso que está escrito em latim, César appello. E como cidadão romano, ele poderia apelar para César. Por motivos intrincados de poder, que envolveu até o Herodes Agripa II em um encontro com um prisioneiro lá em Cesareia, Paulo continua preso por 2 anos. E de lá, ele escreve aos Efésios, como escreve a outras comunidades da Ásia, orientando os seus afeiçoados. Parece que nós começamos pelo fim, não é? Como que ele escreveu. Mas onde foi? Agora já sabemos onde. Paulo escreve. Mas como Paulo chegou a Éfeso? Para que agora em Cesareia ele escreve à comunidade de Éfeso. Bem, Paulo escreve de uma maneira muito comovida e lembra do tempo em que chega à Ásia Menor, porque Éfeso era o principal porto e o maior centro comercial da região. Provavelmente, a ação de Paulo em Éfeso começou no ano 52 e por lá ele passou 3 anos. O nome Éfeso nos leva a lembrar de alguém muito especial, Maria, para onde João, o evangelista, a leva. Tão longe da Galiléia e da Palestina? Sim, pelas perseguições aos cristãos. Quem sabe até passaram pela ilha de Chipre, tão conhecida por Barnabé, e antes de chegar a Éfeso, pelo mar. Emmanuel relata que Paulo, João e Maria se conheceram em Éfeso. O historiador espírita Severino Celestino pesquisou que João e Maria chegaram em Éfeso no ano 37 e que Maria morreu no ano 46, depois de Cristo, naturalmente, com 64 anos, na montanha de Bilbo, naquela região. E João ali residiu até sua morte, no ano 103. Com a presença e atividade de Paulo, de João e de outros companheiros, Éfeso tornou-se um dos maiores centros do cristianismo nos primeiros séculos. E Paulo até ensinava nas sinagogas dos judeus. Como Éfeso era de dominação romana, naquele tempo, porque antes tinha passado pela cultura grega, os romanos permitiam que os judeus espalhados pela Ásia se reunissem em sinagoga. Espalhados pela Ásia, pela segunda diáspora dos judeus, depois da destruição do Templo de Jerusalém, nos anos 70, pelo general Tito. Lembramos disso. A causa da retirada ou expulsão de Paulo da comunidade de Éfeso, qual foi? A cidade, então, de cultura grega, era dedicada ao culto da deusa
Artemis ou Artemis, ou, como Emmanuel se refere em Paulo e Estevão, ao culto de Diana, que era a deusa cultuada pelos romanos. O artesanato dos Efésios, o comércio, a atividade econômica da cidade, apoiava-se em estatuetas da deusa, em ouro, prata, lucrativo para todos. As pregações de Paulo mudam os hábitos de muitas pessoas. E os artesãos disseram às autoridades que Paulo prejudicava o ganha-pão de muitos trabalhadores, inclusive dos judeus. E é claro que os judeus que se prejudicavam, tendo seus interesses comerciais abalados, voltaram-se contra Paulo também. É aí que Paulo parte de Éfeso, muito para preservar os amigos que com ele trabalhavam, como os seguidores do Cristo. Queria preservá-los da perseguição porque os efésios destruíam as tendas dos trabalhadores, dos companheiros de Paulo. E essa perseguição dos comerciantes foi intensa. Então, Paulo resolve partir. Não foi nem um pouco tranquila ou fácil a partida. Tantos laços o uniam aos companheiros que lá continuaram por algum tempo. Lucas, Apolo, Áquila, Prisca e, sobretudo, Maria e João Evangelista, que queria muito que Paulo ali permanecesse. Mas para que a comunidade cristã mais tarde se reerguesse, ele parte para a longa viagem que o levou à prisão, como também nós lembramos no início desses nossos comentários.